Olá caríssimos, salve Maria. Vamos fazer neste vídeo, neste áudio, a meditação de Êxodo capítulo 12, pelo menos a primeira parte, e uma meditação sobre o tríduo pascal. Vou primeiro fazer a leitura de Êxodo capítulo 12, em seguida a gente entra nos meandros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: do 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-las-ei no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor, ou seja, a passagem. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais os servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, algumas pessoas me perguntam, às vezes, sobre o que entender desta leitura e o que essa leitura tem a ver com a Semana Santa e com a Páscoa. Bom, é importante colocarmos o contexto desta passagem. Então, Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas. Por último, ele criou os seres humanos e deixou o paraíso para Adão e Eva morarem, crescer e multiplicar-se. E o que acontece por obra do inimigo de Deus, Adão e Eva caem em tentação e pecam. Com isso, eles são destituídos de viver no paraíso. E o mundo, em seguida, foi passando, necessitando de uma restauração. Mas aos olhos de Deus, o homem continuava a pecar e não queria a sua restauração. Então Deus escolhe, depois do dilúvio, Deus escolhe da descendência de Noé uma pessoa para cuidar de um povo, E a partir desta pessoa, este povo iria, vamos dizer assim, pregar para todas as nações, iria pregar o Senhor. E deste povo nasceria aquele que seria o Salvador Redentor. Então, o que aconteceu? Deus suscitou que aparecesse Abraão, com ele fez uma aliança. De Abraão nasceu Isaque, filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão. De Isaque nasceu Esaú e Jacó. Jacó sendo escolhido como primogênito, já que os dois eram gêmeos,
sendo escolhido Jacó como primogênito, teve 12 filhos, donde surge as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos, houve um momento, a terra prometida, eles em busca dessa terra prometida, né, eles já viviam nesta terra, mas o que acontece, houve uma grande fome nesta região, a terra prometida para Abraão, houve uma grande fome na região e o povo foi embora para o Egito, que era a nação mais promissora, vamos dizer assim, na época, próximo lá, e eles tinham o que comer. Então eles foram embora para o Egito. Na época em que eles foram, José, que era um dos filhos de Jacó, que mudou o nome para Israel, por isso o nome Israel, um dos 12 filhos de Israel, ele era príncipe no Egito, ele era como se fosse um primeiro-ministro, ele era a pessoa, o braço direito do faraó. Então José cuidou do seu povo e o faraó também acolhia o povo. Mas depois que José morre, aquilo foi sendo esquecido. José foi sendo esquecido no reino de Faraó, outros descendentes de Faraó vieram e o povo foi feito escravo. Então, vivendo na escravidão, é a mesma escravidão no sentido figurado da escravidão do pecado. Então o povo vivia na escuridão, na escravidão. Deus suscita Moisés e dá uma missão para ele retirar o povo do Egito e levá-lo novamente à terra prometida. Só que Faraó não deixou, porque eram os escravos, né? Era quem trabalhava para eles. E vieram 10 pragas contra o Egito, mas mesmo assim o faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair, o povo hebreu, o povo de Israel. E aí veio a última praga. Para esta última praga, Deus queria, com aquele simbolismo daquele cordeiro sendo imolado, ele queria já que as pessoas começassem a entender que o cordeiro pascal daquela noite estava prefigurando o Salvador da humanidade toda, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade, o Redentor. Então Deus fala a Abraão e Moisés exatamente o que está nesta escritura hoje, né? nesta leitura, que é a primeira leitura da missa conhecida como missa de lava-pés, a missa da ceia do Senhor. É a primeira leitura. É onde começa o tríduo pascal. Então, Deus pede a Moisés a Arão e a Moisés, que ele passe para todo aquele povo hebreu, todos aqueles escravos que estavam lá no Egito, mas o povo de Israel, que eles se juntem para comer o que Deus colocou o nome Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passagem. Então significava que Deus iria mandar um anjo exterminador naquela noite e esse anjo exterminador mataria todos os primogênitos da casa do Egito, da casa de Faraó, do reino de Faraó, inclusive os animais. E aonde o anjo exterminador passasse, né, e visse o sangue na porta, o sangue do cordeiro imolado, onde ele visse, ele passaria adiante e ali naquela casa ele não atingiria ninguém. Então Deus manda que cada família mate um cordeiro sem mancha, sem ossos quebrados, ou seja, sem mácula alguma. E este cordeiro já é a prefiguração do Cristo. Este cordeiro deveria ser morto, o seu sangue reservado, e ele deveria ser assado completamente, né? E deveria ser comido pela família. Se não desse para uma família comer o cordeiro todo, porque o cordeiro seria grande, então ele juntasse com o vizinho mais próximo e fizessem juntos. E deveriam comer antes do amanhecer do dia. E como é que eles deveriam comer isso? Com pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas,
Por que ervas amargas? Exatamente para lembrar eternamente, né, como instituição perpétua, não vou dizer eternamente, porque na glória não será assim, porque contemplaremos Deus face a face. Mas no tempo, na história, para que o povo não esquecesse do sofrimento que passou comendo as ervas amargas, do tempo que passou como escravo do Egito, se a gente for falar no sentido deste sinal, o que passou na escravidão do pecado. Então, comeriam isso com pães ázimos, pão sem fermento e ervas amargas. Lembrando que o pão sem fermento é o pão que Jesus Cristo, na última ceia, na ceia do Senhor, transubstancia em seu próprio corpo e sangue, e o vinho, o sangue. Então, este cordeiro imolado já nesta época era a prefiguração do cordeiro pascal verdadeiro, que é o Cristo Jesus. Também deveriam comer com um cinto, né, cingidos com um cinto, que para o povo de Israel isso tem sentido de que comer com os rins cingidos, ou seja, com um cinto, era a forma que eles caminhavam. Eles levantavam um pouco a túnica para não arrastar no chão e não tropeçar no pé, e botavam um cinto para sustentar a túnica um pouco mais em cima. Então significava que eles iam comer e sair, iam andar, né? Iriam caminhar, né? As sandálias nos pés, que também só eram colocadas como se fosse um sapato, né, o que a gente coloca para sair, a sandália nos pés, porque eles iriam caminhar. E um cajado na mão, que era como eles caminhavam, andando, né, caminhavam, né? Então eles iam com o cajado para sustentar, né, para dar sustentação. Então significava que eles iam sair e iam caminhar. Ou seja, em seguida isto, já Moisés, o faraó, libera o povo, ou expulsa, né, saiam daqui, e Moisés leva todo mundo caminhando, e vem a travessia do Mar Vermelho e etc. Então, isto é a prefiguração para nós também, de que nós devemos estar junto com a igreja, preparados, porque a qualquer momento poderemos também caminharmos para o céu, irmos. Então é o vigiai e orai. E o sangue? O sangue deveria ser passado no umbral da porta, ou seja, nas laterais, na parte de madeira que sustenta a porta da casa. Vejam que se a gente olhar aqui, a porta, ela tem uma sustentação na vertical, né, de baixo para cima, e em cima tem uma sustentação horizontal. E isso é um simbolismo da cruz, né? Se a gente olhar no canto da porta e prolongássemos, isso formaria uma cruz. E o sangue seria passado, aspergido ali. E aí a gente lembra do sangue do Cordeiro sendo derramado e manchando a cruz, que é o mistério da sexta-feira da paixão, né? Então, aonde o anjo exterminador visse o sangue nas portas, nesta, entre aspas, cruz, ele passaria adiante e não atingiria ali. Isto para nós tem Jesus Cristo na cruz, derrama do seu lado, jorra do seu lado sangue e água. É o batismo e a Eucaristia, todos nós já sabemos disso. E através disto, a igreja formada, né, nascente. Então, quem estiver, vamos dizer assim, manchados pela água do batismo e pelo sangue da Eucaristia, não terá a morte. Precisamos fazer para merecer, mas não terá a morte e sim a vida. Então, esta instituição que Deus pede a Arão e Moisés naquela época prefigurava a saída do povo a humanidade do pecado original e do pecado total, saindo da morte, da escuridão para a vida, para a glória, né? Em seguida a esta passagem, o povo sai do Egito, da escravidão, e atravessa o Mar Vermelho. O mar, a água, representa exatamente o batismo, e eles caminham por um tempo em peregrinação, né, purificando os seus pecados até chegar à terra prometida. Também nós, lavados pelo sangue do Cordeiro,
Mergulhados na água do batismo, vivemos um pouco em peregrinação na terra com a igreja, purificando nossos pecados, para que a gente, depois da nossa morte, a gente consiga, passando pelo juízo, chegar à vida eterna. Esta é a interpretação e a ligação paralelo com o tríduo pascal desta leitura. Mas e o tríduo pascal? Todo católico deve participar do tríduo pascal, que é a celebração maior cristã, é a Páscoa, onde a gente faz as honras a nosso Senhor Jesus Cristo e agradece ao próprio Deus por ter oferecido seu Filho único para morrer por nossos pecados e nos libertar da morte eterna. Então o tríduo pascal, ele começa na quinta-feira de tardezinha para a noite, né? São 3 dias porque a gente conta da quinta para a sexta é um dia, da sexta para o sábado, segundo dia, do sábado para o domingo, terceiro dia, que era como o povo judeu, e ainda hoje eles contam os dias, né? O dia começa ao entardecer. Então, ao entardecer da quinta-feira santa, a igreja celebra a última ceia, a ceia do Senhor, que é conhecido como a ceia do lava-pés. Nesta ceia há a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdote, que fará aquilo de forma perpétua, o oferecimento do corpo e sangue de Cristo a Deus como sacrifício em expiação dos pecados da humanidade. Então, é a celebração da última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, que em seguida ele iria ser preso, iria ao Monte das Oliveiras rezar, ser preso e chegar ao Calvário. Então, esta celebração da quinta-feira, ela deve ser participada por todos os fiéis, é uma celebração dentro da quaresma. A quaresma se encerra antes dessa celebração. A partir do momento que começa esta celebração, já é o período do tríduo pascal. Então a quaresma termina exatamente antes desta celebração. Esta celebração ela é festiva. Sinos tocam, né, no Glória. Pode se enfeitar com flores o altar, com moderação, porque ainda estamos num período da paixão e morte de nosso Senhor. Mas canta-se o Glória, só não tem a bênção final. Também existe o rito nesta celebração do lava-pés, que é aonde o Cristo se rebaixa como servo para servir aqueles seus amigos. E como Santo Tomás de Aquino diz, Jesus Cristo lavou só os pés dos discípulos. Por quê? Porque a mente, a parte superior do ser humano, a parte superior, que é a cabeça, já estava pura e lavada, porque eles já estavam antenados com as coisas de Deus, já estavam junto de nosso Senhor Jesus Cristo e já tinham entendido isso. Então eles estavam purificados na cabeça. Não lavou as mãos, porque as mãos representam as obras do bem. Eles já faziam as obras do bem junto com nosso Senhor Jesus Cristo, aprenderam com ele e já faziam isso, curando os enfermos, ajudando os próximos. Eles já estavam limpos nisso também, mas precisavam lavar os pés, porque os pés é aquela parte que toca no chão, ou seja, que fica em contato com a terra, e a terra, o planeta mesmo, e as coisas materiais. E nisto eles ainda estavam apegados às coisas terrenas, então eles precisavam ser purificados e lavados os pés. Tem esse sentido teológico que Santo Tomás de Aquino nos mostra. Então o sacerdote ou o ministro celebrante desta Eucaristia, ele faz exatamente o mesmo símbolo de Jesus, mostrando que aquele que serve é maior que todos. Mas também no sentido de lavar os pés, porque os apóstolos precisavam, e todos nós precisamos, sair da materialidade e nos afastarmos das coisas do mundo, para que podermos contemplarmos melhor as coisas de Deus. Esta celebração termina com a trasladação do Santíssimo Sacramento. O sacrário fica esvaziado, as vestes do altar são retiradas, fica o altar, a mesa da Eucaristia fica em pedra, né, mostrando a ausência do Senhor,
que vai ao sepulcro, vai morrer e vai para o sepulcro, a igreja fica toda desnuda, para que a gente sinta a falta da igreja revestida, sinta a falta do seu Senhor. E aí há a trasladação do Santíssimo, não há bênção final, e o Santíssimo é recolhido a um determinado local, onde as pessoas podem passar em vigília, em adoração, até o dia seguinte, até a sexta-feira, representando a aproximação nossa em adoração do Senhor, que vai sofrer no Jardim das Oliveiras, depois até toda a sua via crucis, até a sua morte na cruz. A gente dá, vamos dizer assim, né, com palavras que não são adequadas, mas dando o nosso apoio, dando a nossa participando um pouco da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo nesta adoração. Então há igrejas que ficam em vigília a noite inteira, outras até um determinado horário, mas é importante que todo católico passe alguns minutos, pelo menos, algum tempo junto de nosso Senhor, acolhendo-o no seu sofrimento e se unindo à sua paixão. E aí encerram-se as celebrações da quinta-feira, da quinta para a sexta. Da sexta para o sábado, às 15 horas na sexta-feira, se celebra, normalmente às 15 horas, porque foi a hora da morte de Jesus Cristo, se faz a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, com o rito do beijo da cruz. Então, que é a adoração à Santa Cruz. E nesta liturgia não tem instrumentos. A partir da quinta-feira, já a igreja tem que entrar no silêncio, as pessoas têm que diminuir a sua agitação, tem que entrar em recolhimento para meditação, falar menos, o silêncio. Entra o silêncio na igreja e nos cristãos. Nós estamos sem o Senhor. E aí na sexta-feira o celebrante entra na igreja em silêncio, faz a procissão até o altar, que está desnudo, sacrário aberto e vazio, se prostra frente ao altar por algum tempo, os ministros ordenados, e começa a celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta celebração há o rito da adoração da Santa Cruz, aonde a gente vê o madeiro da cruz com o fruto que é Jesus Cristo, sendo o fruto redentor. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá parte comigo. É o fruto da árvore da vida que elimina o pecado original daquela árvore onde Adão e Eva comeram aquele fruto. Então a cruz é quem nos traz o fruto que vem remir o nosso pecado. Então o rito do beijo na cruz, na contemplação e adoração à madeira que traz a árvore da vida, que é o próprio Cristo Jesus. Terminada esta celebração, também em silêncio, se faz a comunhão eucarística, mas não há neste dia a celebração da Eucaristia. Essas hóstias consagradas que comungamos na sexta-feira da Paixão foram as hóstias consagradas no dia anterior, na quinta-feira, na ceia do Senhor, e o sacrário continua vazio. Este é o único dia no ano em que não tem celebração da Santa Eucaristia, não tem missa. E aí o povo se recolhe, algumas igrejas, algumas paróquias fazem a trasladação do Senhor morto em procissões pelas ruas da cidade. Pode ser feito, né, com cantos e orações, sem instrumentos, e pode-se meditar a via sacra. E aí a igreja entra num silêncio sepulcral. No sábado não se abre a igreja, a não ser para fazer a lavagem da igreja como símbolo de purificação. E neste dia não tem celebração litúrgica dentro da igreja. É um dia em que Jesus Cristo está no sepulcro e a gente faz a adoração e em silêncio, esperando a ressurreição de nosso Senhor, como os discípulos esperaram para que se cumprisse aquela promessa de Jesus Cristo, nós também esperamos. Então o sábado, chamado sábado de Aleluia, é um sábado de silêncio,
um sábado de recolhimento, ainda de muita oração e penitência. Até agora nós mantemos as penitências da Quaresma. Os jejuns, as orações, as meditações, a penitência, o sacrifício. Ainda não temos o Senhor conosco. Ele morreu e foi sepultado. Está na mansão dos mortos. Ainda o aguardamos. E aí é o segundo dia do Tríduo Pascal. O terceiro dia do Tríduo Pascal começa com o cair da tarde do sábado, já início da noite, e a partir da noite é domingo. Mesmo sendo véspera no sábado, já é o domingo da Páscoa. Aí existe a vigília do Aleluia, chamada, ou a vigília pascal, a vigília onde a igreja toda escura, o padre ou o celebrante, o ministro que vai celebrar a vigília pascal, faz-se uma fogueira, ele abençoa o fogo novo, e aquela fogueira abençoada representa a luz, que é o Cristo Jesus, aonde se acende o círio pascal, e o círio sai em caminhada, numa pequena procissão, até a entrada da igreja, que está vazia, ninguém entra, está tudo escuro, e entra o celebrante com o círio na mão, anunciando que o Cristo ressurgiu. Então ele diz: eis a luz de Cristo, 3 vezes, e vai adentrando a igreja, e as pessoas vão acendendo as velas, todos já os fiéis já com velas em mãos, apagadas, e aí vão acendendo sua vela no círio, simbolizando que é o Senhor que dá a luz, é o Senhor ressuscitado que dá a vida, e você colhe dele a sua chama. A sua alma se ilumina quando você é iluminado pelo Cristo, que o círio pascal, ele representa exatamente o Cristo. E cada um vai acendendo suas velas, e o celebrante vai adentrando a igreja e dizendo: eis a luz de Cristo, até que chegar no altar, coloca o círio no devido local, e o padre ou o próprio bispo, normalmente quem faz é o diácono faz o anúncio da Páscoa. Ele anuncia para toda a igreja que o Cristo ressuscitou, e aí passa-se a liturgia, várias leituras, desde o pecado de Adão e Eva até chegar à paixão, e já no Novo Testamento, com o Cristo ressuscitado, canta-se o glória, a igreja se acende, se colocam as flores, se orna o altar, acendem-se todas as velas do altar, a igreja iluminada, todos cantando o glória pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja volta à alegria que ficou escondida ou contida durante 40 dias, esperando que o Cristo ressuscitasse. E a vigília pascal representa exatamente esta alegria. O Cristo ressurge, e aí a igreja recebe a vida nova, e cada alma também, recebendo a sua vida nova, se ilumina pelo Cristo e está pronta para sair e anunciar o Evangelho. Esse é o Tríduo Pascal. Essa festa da Páscoa, começada pela vigília pascal, no dia seguinte, no dia de domingo, tem a missa da Páscoa. Então todas estas celebrações um cristão católico deve participar, e deve participar com muita fé. É a origem da nossa fé, é o ápice da nossa fé. Então esta celebração pascal é tão importante que nos próximos 8 dias, a partir deste domingo até o domingo seguinte, a igreja celebra a mesma coisa, vamos dizer assim. É a mesma celebração, desde o domingo da Páscoa, a missa do domingo de Páscoa, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, e o domingo seguinte, é tudo a mesma celebração. Então são 8 dias que a igreja celebra a Páscoa do Senhor, que a gente chama de oitava da Páscoa. Então todos os dias, quem não puder durante a semana, vai à missa do domingo de Páscoa e do domingo seguinte, e está celebrando durante toda esta semana a Páscoa do Senhor. É por isso que nós temos aí 8 dias para desejar Feliz Páscoa para todas as pessoas. Então um bom católico,
ele participa de todas estas celebrações. E participando destas celebrações, ele entende o mistério da nossa fé e ele está preparado e capaz não só de vivenciar, mas também de anunciar tudo isto às pessoas, todas estas maravilhas de que Deus, mesmo com o nosso pecado, ele toma posse disso e nos salva. Ele mesmo vem e nos salva. Ele mesmo se entrega e nos resgata, porque ele nos ama e nos quer próximos a ele. E nós, neste momento, 40 dias em penitência, 40 dias esperando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar, vivendo e sofrendo o tríduo pascal, a quinta, sexta e o sábado de sofrimento com nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas penitências e sacrifícios, esperando o domingo, que o Senhor iria ressurgir como promessa, e ele ressurge, ele ressuscita. E nessa ressurreição recebemos a força para vencermos o mal e o pecado e vencermos a morte. Então todo cristão católico deve participar com muita piedade deste período e desta forma poder anunciar com força, com coragem ao mundo descrente em que isto que é a verdade, este que é o caminho e esta que é a vida, sendo nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos anunciar e anunciando ganharmos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.